Uma noite com esse mês de novembro todo, nós falamos sobre o desencarne, sobre a questão da separação, entre aspas, né, dos nossos entes queridos e de várias coisas importantes para nós sabermos, situações que nos trazem esperança, que nos ensinam como lidar melhor com este momento. Então, agora nós vamos ouvir o nosso coral, grupo de vozes, né, aqui da nossa Casa Espírita, nosso lar de Peruíbe, e vamos aproveitar. Depois nós vamos ter a palestra com a Vanessa Marigueto. Tá bom? Obrigada. Vamos precisar de todo mundo, mais um presente e mais que dois, para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor. O pão, o quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa, sem que tá na hora de arrumar.
Lindo, né, gente? Foi muito emocionante. A gente fica emocionado. Muito obrigada. E nós vamos agora para a nossa prece. Vamos acalmando os nossos corações, tranquilizando as nossas mentes. Vamos aproveitando essas energias que aqui foram colocadas pela espiritualidade. Vamos percebendo o amor nos envolver, trazer paz e calma. E vamos pedindo a Jesus nesse instante que nos abençoe, que envolva desde já a Vanessa em vibrações amorosas, para que ela nos traga a mensagem necessária para o nosso coração. E assim, Senhor Jesus, pedimos licença para iniciarmos a nossa palestra desta noite. Graças a Deus. Eu vou pedir só um minutinho para o resto do coral sair e nós colocarmos aqui os aparelhos. Só um minutinho. Boa noite a todos. Casa lotada, que lindo de se ver. E depois desse coral, então, essa vibração, para nós encerrarmos esse mês que nós viemos, como a Cássia já comentou, falando sobre temas que têm a ver com o desencarne. Tema que muitas vezes nós temos o tabu, e o tão importante que foi esse mês, essa conversa, esse bate-papo, para aumentar um pouco o conhecimento, quebrar um pouco esse tabu que nós temos de falar sobre a morte. Porque, embora seja uma das únicas certezas que nós temos na vida, nós ainda temos um pouco de medo, de insegurança, de temor realmente de falar sobre a morte. E hoje o nosso tema vai ser a preparação para a morte. Só que antes de nós começarmos, vamos lembrar um pouquinho tudo que nós conversamos esse mês. A Madalena, ela veio nos conversar um pouquinho com nós sobre a morte em si. Onde ela vem trazer para nós aquela visão consoladora que o Evangelho nos traz. Ela vem nos falar, na primeira palestra, sobre que a morte é apenas uma passagem, uma transição. É o desligamento de um corpo físico, onde nós vamos nos libertar, onde nós vamos para o nosso plano espiritual, para a nossa verdadeira vida. Aí nós conversamos um pouco sobre o luto, não é? A Mariana, ela vem falar sobre o luto. E ela nos traz do processo, que o luto sim é um processo necessário, que vai depender de cada um o modo que nós vamos enfrentar esse luto. E que esse luto nada mais é do que uma ruptura que nós vamos ter de uma relação com um ente querido, com alguém querido. E ela nos falou várias vezes algo que eu acho bem interessante, que o luto ele vai passar, mas a saudade fica. Mas é onde nós vamos trabalhar aquela saudade boa. E aí o Paulo, semana passada, veio nos falar um pouquinho sobre os desencarnes e os reencontros. E nós lembramos que na hora da despedida também é um momento de reencontro, não é? E ele explicou um pouquinho como que ocorre esse desencarne. Ele falou um pouquinho sobre os reencontros, se ocorrem esses reencontros, do que depende esses reencontros que nós vamos ter. E aí, nós vamos lembrar da importância do conhecimento. Porque esse mês nada mais foi do que nós começarmos a acrescentar o nosso conhecimento conversando sobre a morte. E qual que é a importância desse conhecimento? Qual é a importância de nós termos essa conversa sobre a morte?
seja aqui numa casa espírita, seja dentro da nossa casa, com a nossa família, com amigos, num bate-papo. Porque à medida que nós vamos compreendendo melhor a vida futura, esse temor da morte começa a diminuir. Nós começamos a ter um pouquinho mais de entendimento. Nós começamos a entender o conceito que somos espíritos imortais, que vamos reencarnar em várias existências. E isso vai nos ajudando a dissolver justamente o medo da morte. Porque começamos a entender que a vida continua. É apenas uma transição, a vida aqui na Terra e a vida espiritual. E nós vamos nos familiarizando principalmente com os ensinamentos espíritas, cultivando perspectivas. Nós vamos nos familiarizando com o Evangelho do Cristo. Então aí nós vamos nos perguntar, como que nós temos nos preparado para a morte? Como que nós temos nos preparado para esse ciclo? Encarne e desencarne. Nós temos sim adquirido algum conhecimento intelectual, que é muito importante? Temos. Mas nós temos usado com sabedoria esse nosso conhecimento e adquirindo também a nossa transformação moral junto com o amor, que é a principal lei de Cristo, que Cristo nos trouxe. Nós temos nos preparado? Como que nós temos vivido? Nós temos que lembrar que viver bem é morrer bem. Durante todo esse mês, cada irmão que esteve aqui falando um pouquinho sobre a morte, exemplificou isso, que viver bem é morrer bem. Então, falarmos sobre a morte, falarmos sobre a preparação para a morte, é falarmos de como nós temos vivido essa nossa passagem aqui no planeta Terra. Como nós temos vivido essa nossa encarnação. E nós entendemos que a prática da caridade, do amor, focando no presente, na construção de um bem maior. A caridade e o amor. Caridade que é um movimento, é o amor em movimento. Nós começamos a perceber que isso é o que vai ser importante na nossa preparação da morte. Porque nós podemos conversar sobre o conceito do que é a morte, ou entender através dos evangelhos. Nós podemos trabalhar o nosso luto. Nós podemos ler sobre como acontece um desencarne. Sobre ter vontade de saber se há reencontros. Mas nós temos nos preparado para tudo isso. Então nós vamos nos perguntar, como que nós temos vivido? E como nós temos vivido em 3 relações na nossa vida. Como nós temos vivido? Eu e as coisas materiais. Como que eu encaro tudo que eu recebo nessa minha vida material? Como eu me relaciono com as coisas materiais? Como que eu tenho vivido com o meu próximo e me relacionado com esse próximo? E principalmente, como eu tenho vivido comigo mesmo? Como eu tenho me relacionado comigo mesmo? Quando nós falamos da parte viver com a parte material, nós vamos lembrar que tudo que nós temos e recebemos de material nessa terra, nessa encarnação, é um empréstimo. São coisas necessárias que nós precisamos para a nossa vivência nesse planeta, mas que são empréstimos. Então, como que nós nos relacionamos com os nossos bens materiais? Será que nós somos muito apegados a esses bens materiais? Será que nós damos muito mais valor a esse bem material do que o nosso crescimento moral? Será que nós embasamos a nossa felicidade, a busca da nossa felicidade na aquisição desse material?
Porque é isso que é a nossa convivência e a nossa relação com os bens materiais. Porque a verdadeira felicidade, como nós vemos nos evangelhos, não está nesse mundo. Meu reino não é deste mundo. Mas o apego, como nós temos trabalhado o nosso apego no material? E aí nós vamos falar sobre como nós temos vivido com o próximo. Por quê? Nós temos a convivência com o próximo desde que nós nascemos. Desde que nós estamos no útero de nossas mães. Como que nós temos vivido e convivido com o próximo? Como nós temos nos preparado para a morte em relação a esse próximo? Eu tenho muito apego? Eu embaso a minha felicidade no próximo? Ou eu tenho trabalhado a minha tolerância com esse próximo? O meu perdão com esse próximo? Como que eu tenho trabalhado tudo isso na minha vida? Porque falar do material e falar do próximo é falar da nossa vida. É falar do preparo para a nossa morte. Porque conviver com o outro e com os bens materiais faz parte da nossa caminhada e do nosso crescimento e da nossa evolução e do nosso aprendizado. Só que aí nós vamos no principal. Como eu tenho vivido comigo mesmo? Como eu tenho me relacionado comigo mesmo? Aí nós começamos a entrar em qual é a importância da reforma íntima no preparo para a morte. Aí nós começamos a entrar justamente no tema. A reforma íntima que tanto nós escutamos quando nós estamos estudando sobre o Evangelho. Aí nós vamos ver que a verdadeira preparação para a morte, ela deve ser interna. Porque a partir do momento que nós começamos a trabalhar internamente, nós vamos começar a saber e a entender, a nos relacionar melhor com o próximo e com todos os empréstimos que nós temos, que Deus nos dá nessa vida, para saber utilizar de uma boa forma. Então é necessário nós trabalharmos as nossas imperfeições e evoluir moralmente, para que essa transição, para que a nossa morte seja mais suave. Então, o que vem a ser a reforma íntima? A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento. E quando nós falamos de autoconhecimento, nós vamos ter que lembrar que nós vamos ter que ter vontade, esforço e coragem para fazer esse processo contínuo de autoconhecimento e de transformação, que nada mais é do que o nosso aprendizado e a nossa evolução. Porque aí nós vamos conseguir transformar o mundo ao nosso redor. Lá no livro Reforma Íntima Sem Martírio, é falado que reforma íntima não deve ser entendida apenas como contenção de impulsos inferiores. Muito além disso, torna-se urgente analisá-la como um compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento dos mínimos valores humanos na intimidade. Quando nós vamos falar sobre reforma íntima, não é apenas nós querermos esconder aquelas nossas imperfeições, não. Mas é nos fortalecer para enxergar as nossas imperfeições, justamente. Porque a melhoria de nós mesmos, ela não é a anulação de uma parte que nós consideramos ruim. Não. É olhar para essa parte que nós consideramos ruim e começar essa reforma aos poucos, gradual. A nossa reforma íntima, ela não acontece de uma hora para outra. Então, a reforma íntima não é uma conquista que se forja da noite para o dia. Nós temos que ter disciplina, disciplina, disciplina.
Hoje, nós podemos melhorar alguma coisinha, colocar um tijolo a mais na nossa reforma. Amanhã, talvez nós não conseguimos. E se nós vamos exemplificar como se fosse uma reforma que nós temos aqui na nossa terra, de uma casa. Toda reforma, ela é às vezes muito desconfortável, porque ela gera uma bagunça no início, não gera? Então, quando nós olhamos para nós mesmos, para fazer essa reforma íntima, começa a dar uma bagunça. Começa a dar um medinho de, nossa, será que eu estou vendo isso mesmo? E essa bagunça, nós vamos ter que ter paciência, esforço para ir organizando, para ir transformando. Nós temos que pensar nisso, porque é a reforma íntima que vai nos trazer essa preparação para a morte. Nós não falamos que nós estamos aqui nesse planeta para conseguir evoluir, para aprender um pouquinho mais em busca da verdadeira felicidade? Não é nós começarmos a transformar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Isso faz parte da nossa reforma íntima. E quando nós começamos a entender que o conhecimento intelectual ele anda junto com o nosso conhecimento moral, que a nossa sabedoria tem que andar junto com o nosso amor, nós continuamos a caminhar. Isso não quer dizer que nesse processo da nossa reforma nós não vamos ter algumas dificuldades, as nossas provas, as nossas expiações, que vão estar ali justamente para nos ajudar nessa reforma íntima. Então, para que serve a nossa reforma íntima? Ela renova as nossas esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da nossa fé, a solidificação do amor, o incessante busca do perdão, cultivo de sentimentos positivos. Se a gente olhar ali naquela imagem, amor, alegria, generosidade, tolerância, fé. É o que nós trabalhamos na nossa reforma íntima, sem anular aquelas coisas que nós não gostamos. É justamente olhando para elas. Para nós consertarmos algo que talvez não esteja muito bom, nós temos que achar. Nós temos que pesquisar aquilo, para daí conseguir arrumar. E é isso que nós vamos fazendo aos poucos, junto com o apoio do Evangelho, que nos dá todo o suporte para isso. Aí nós vamos começar a entrar, qual a importância do Evangelho nessa nossa reforma íntima, nesse nosso preparo para a morte. Nós já vamos direto para bem-aventuranças. O coral fez uma canção aqui, que falou ser brando, pacífico. E as bem-aventuranças que Jesus nos trouxe no Sermão do Monte é um roteiro para a nossa vida. É um caminho que nós vamos seguir para justamente ir trabalhando tudo aquilo que nós temos que trabalhar em nós. A nossa paciência, o nosso amor, a nossa resignação diante das nossas aflições, as nossas dores diante de uma perda, diante de um luto. É trabalhar isso. É isso que é a reforma íntima. E o Evangelho vai nos ajudando. O Evangelho ele não vai trazer claramente sobre a reforma íntima, mas a todo momento ele nos indica a nossa reforma íntima, o nosso interior. Então o Evangelho que vem com o código moral do Cristo, ele vai vir abordando as aplicações morais do Cristo para a nossa vida cotidiana. Conforme nós vamos estudando, vamos trazendo esse conhecimento intelectual, nós vamos começar a procurar a vivenciar
o Evangelho. E não apenas saber, ler e falar sobre ele. Essa vai ser a nossa diferença na reforma. O vivenciar o Evangelho. Pegar esse conhecimento que o Evangelho nos traz, a aplicação das práticas morais do Cristo, e realmente pôr em prática. Pelo menos começar a colocar em prática. Sem trazer aquela guerra interior de que tem que ser tudo para ontem. Não. Quantas e quantas vezes nós já fizemos aquele ciclo que nós vimos lá atrás? De encarnar e desencarnar. Quantas vezes será que nós fizemos? Então não é da noite para o dia que nós vamos conseguir essa reforma, esse preparo completo, mas nós temos que iniciar. E nós vemos lá na mensagem, uma mensagem que tem no Evangelho, que está lá no capítulo 16, no item 12, que diz emprego da riqueza, que é de um espírito protetor, em 1861. E ele diz assim: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material. Ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Olha aqui a nossa reforma íntima. Quando ele diz do aperfeiçoamento moral, é a nossa reforma íntima. É começar a trabalhar esse nosso conhecimento, que é o que realmente irá importar na nossa eternidade. E o capítulo dos Sede Perfeitos do Evangelho, que também vem nos trazer essa forma de trabalho da nossa reforma íntima. Onde ele diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Esse capítulo, ele vem nos trazendo os passos para nós nos tornarmos o homem de bem. E deixar o homem velho para trás. E o que é se tornar um homem de bem? Que não fazer a nossa reforma íntima junto com o Cristo. Praticando essa moral, começar a praticar essa moral que o Cristo nos traz. Então, se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a ontem tudo o que desejaria que fizessem. Tem fé no futuro. Nós não conversamos todo esse mês que uma das coisas que nós vamos começar a entender que o Evangelho nos traz e tira um pouco esse temor da morte é justamente isso, que a morte é uma transição e que nós começamos a ter fé no futuro, nessa vida futura, de saber que não termina ali, que é uma continuidade. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E assim nós vamos no livro do Espírito. Eu trouxe algumas coisas para nós percebermos como é importante a reforma íntima no nosso preparo. Aqui nós estamos falando da importância da reforma íntima no preparo para a morte. Mas quando nós fazemos a nossa reforma íntima, nós estamos melhorando a nossa vivência com o outro e a nossa vivência com tudo aquilo que está em volta de nós. E lá no livro dos Espíritos também, no capítulo Conhecimento de Si Mesmo. Na pergunta 919, Allan Kardec ele questiona aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de se resistir à atração do mal. E um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E nós temos medo de nos conhecer realmente. E ele não fica satisfeito. Ele vai mais fundo ainda, Kardec. E ele ainda pergunta: conhecemos toda a sabedoria nesta máxima,
Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual que é o meio de conseguir? E aí vem Santo Agostinho, que nos traz algo que nós deveríamos fazer todos os dias para nos conhecermos melhor. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Veja. Por que é tão difícil, talvez, à noite, quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, nós fazermos isso? Conversar com a nossa consciência, fazer esse autoconhecimento ou essa autocrítica, vamos dizer assim, uma autocrítica boa, e pensar no nosso dia e começar a verificar no que nós temos que melhorar. Será que foi bom ali? Será que não foi? Aqui eu não fui legal. Nós sabemos o que nós fizemos de bom ou de ruim. Nós sabemos aonde que nós podemos melhorar. Então vamos lembrar sempre de Santo Agostinho, quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro. Aí nós vamos falar, tá, o Evangelho vai nos dar o suporte. Mas quais são as práticas de reforma íntima nessa preparação para a morte? Porque nós já conversamos tudo sobre a morte. Nós estamos falando da importância dessa reforma íntima na morte. Aí nós vamos entrar aqui. Em 4 situações. Autoconhecimento, que nós já temos falado bastante. Perdão. A prece. E a caridade. Quando nós falamos do autoconhecimento, e nós temos falado durante todo esse momento, nós vamos lembrar justamente desse tempo que Santo Agostinho até comenta de nós refletirmos sobre o nosso pensamento, sobre as nossas emoções e sobre as nossas ações. Não apenas do que nós fizemos como ação, mas também sobre os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos irão trazer as nossas ações no futuro. Então, é lembrar sempre de interiorizar um pouco e ter esse autoconhecimento. É justamente superar o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Porque quando nós somos orgulhosos, quando nós temos esse egoísmo, nós não nos damos a possibilidade, muitas vezes, de aprender, de adquirir algo novo, de receber um conhecimento, de receber um auxílio. Então, é importante nós começarmos esse autoconhecimento e superar isso daí. Porque aí nós vamos conseguir ouvir o outro. Talvez a crítica do outro seja um auxílio para você na sua reforma íntima. E talvez o seu orgulho e o seu egoísmo não dá essa possibilidade de aprendizado, de transformação. E aí nós vamos ter que desenvolver o nosso amor ao próximo. Começar a aceitar as nossas provas, dificuldades que a vida nos apresenta. Porque as diversidades da vida são oportunidades que nós vamos ter de aprendizado. De nos reformar, de nos trabalharmos a vaidade, o orgulho, o egoísmo, de trabalhar a nossa visão com o próximo, com nós mesmos. E nós temos que lembrar que o que nos fixa em termos de ideias, pensamentos, em termos de nossas famílias, nossa vida pessoal, nossa vida material, é aquilo que nós vamos levar. Lembra que nós falamos que tudo que é material fica, é empréstimo? Que viver bem é morrer bem? Então, nessa transição, tudo aquilo que eu tenho de bom, de ruim, toda a sintonia que eu tenho, boa ou ruim, o inferno ou o céu que eu tenho dentro de mim, ele continua quando eu faço a minha passagem.
Não é porque eu fiz a minha passagem que eu vou mudar aquilo que eu sou, a minha essência. Eu vou continuar tendo a oportunidade de aprendizado. Então, é importante nós começarmos esse treino de desapego material, pessoal, entre as pessoas. E um treino que às vezes nós podemos fazer é quando nós perguntamos, alguém pergunta para nós, quem é você? O que normalmente nós respondemos? Ah, o meu nome é Vanessa, eu faço tal coisa profissionalmente, moro em tal lugar. Mas essa é a Vanessa? Onde que nós irradiamos é quem somos sem o nosso corpo físico. Então, isso é um treino para nós fazermos. Porque a Vanessa, quando ela desencarnar, ela não vai ser a Vanessa com a profissão que tinha aqui. Ela não vai ser a Vanessa com a casa que ela tinha aqui. Ela não vai ser a Vanessa com o carro que ela tinha aqui. Então, olha a importância da nossa preparação interna, da nossa reforma íntima, para fazer essa passagem. Porque o que eu vou levar é o ser mesmo, é o que o espírito leva. A transformação moral. O amor que doou, o amor que recebeu, o auxílio que deu, o auxílio que recebeu. As coisas boas ou ruins, as mágoas, os ressentimentos, a falta de perdão. Nós nos apegamos a essas mágoas e a esses ressentimentos. Aí nós vamos falar do perdão. Porque o perdão é a libertação. E as mágoas e os nossos ressentimentos, nós não percebemos que nós estamos criando vínculos de sofrimento que vão nos acompanhando, até mesmo na hora da nossa morte. Então, trabalhar essa nossa reforma, para trazer essa paz interior, é trabalhar também o perdão. E o perdão com nós mesmos também, por que não? Quantas vezes nós nos apegamos a ressentimentos e a mágoas com nós mesmos, de situações que nós provocamos ou vivemos no passado, e não conseguimos seguir em frente na nossa vida, porque nós sempre estamos no passado. E isso nos traz doenças, ressentimentos grandes que nos traz doenças físicas. E esses ressentimentos, essas faltas de perdão com nós e com o próximo, vai nos seguir na hora da nossa morte. Essa é a importância da nossa preparação com a nossa reforma íntima também. Aí nós falamos da prece. Será que a prece é importante? Se nosso caminhar é mais leve com o Cristo, se torna mais leve, naqueles momentos de aflição, naqueles momentos de insegurança, naqueles momentos de tristeza, por que não a prece? Que vai ser a nossa conexão, o nosso telefone com Deus, que vai trazer o nosso fortalecimento, que vai construir aquelas virtudes de aceitação também das leis de Deus. Por que não? Porque nós temos que construir essas virtudes de aceitação das leis de Deus também para nós nos prepararmos para a morte. Porque nós muitas vezes nos revoltamos contra Ele nessas situações. Então, nós temos também que nos preparar com virtudes em questão das leis de Deus. E a prece, ela vai nos auxiliar nesse equilíbrio das nossas emoções, do nosso pensar, dos nossos medos. E a caridade. A caridade que pode ser moral, material, que é um movimento do amor. A caridade sem pensar a quem. Isso é a verdadeira caridade, sem esperar nada em troca. Fazer o bem pelo bem. E por que ela é importante na nossa preparação? Porque ela ajuda a nós trabalharmos o nosso desapego. O nosso desapego material, por exemplo. E nos ensina principalmente a importância do amor.
E aí eu trouxe alguns exemplos de livros que trazem algumas obras que vêm trazer o que realmente o viver bem é morrer bem. E aqui eu trouxe duas, que tem o livro Voltei, de Francisco Cândido, do irmão Jacó. Obreiros da Vida Eterna, que até foi comentado já, tanto a Madalena como o Paulo comentou bastante sobre esse livro. No Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, ele vem auxiliar 5 desencarnações. E essas 5 desencarnações, nós vemos as diferenças de como ocorre e está ligada justamente de como foi vivido. Então, nós temos Fábio e Adelaide, que eram espíritas e médium, que estavam prontos. Eles sabiam tudo o que estava acontecendo e estavam lúcidos, estavam tranquilos. Eles, além de ter o conhecimento, eles vivenciavam o Evangelho. Nós temos a Albina, que recebe a prorrogação devido à filha estar grávida. Nós temos Dimas, que Paulo até exemplificou como funciona o desencarne. E Dimas também era médium. Só que ele não sabia direito o que estava acontecendo com ele, a diferença dele com Fábio e Adelaide. Que, por meio da mediunidade, ele conhecia as realidades da vida espiritual, mas faltava-lhe algo. O que será que faltava? Provavelmente a fé e a coragem para enfrentar essa transição. Então veja que não é porque somos espíritas, médiums, que nós temos a certeza que vai ser da mesma forma, tudo que nós falamos aqui é o jeito que nós vamos viver lá. Vai depender de como eu vivencio tudo isso que eu aprendo e que eu falo. Isso que importa. E nós temos o Cavalcante nessa obra também, que ele era católico. E apesar de ser uma pessoa boa, voltada para o bem, ele possuía a mente muito fechada para a realidade espiritual. E ele sofreu um pouquinho por falta de preparo. E aí nós vamos falar sobre a obra Voltei. Quem não teve a oportunidade de ler, leia. É uma obra muito interessante, porque fala sobre Frederico Figner, que ele adota esse pseudônimo de irmão Jacó, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. E o livro Voltei, ele vem descrever justamente as experiências que surpreenderam o autor nesse processo de desencarne. E veja, um espírita que vem relatar justamente todo o desencarne dele, porque ele era espírita atuante, ele passava grande parte do tempo na Federação Espírita Brasileira como vice-presidente, atendendo a doentes e a necessitados que lá estavam. Mas ele sentiu dificuldade. Por quê? Tem uma passagem de destaque no livro que ocorre um pouco antes do irmão Jacó ser levado para as colônias espirituais. Ele se encontra com outros desencarnados à espera de uma senhora, de uma outra recém-desencarnada, que era uma professora, que viria de um lugar mais distante. E quando ela chega, ela irradia uma luz muito forte, que chama a atenção dele. E ele, nesse trecho, o autor ele relata que ele sentiu uma pontinha de inveja daquela luz. Como assim ela tem essa luz, né? E eu que estava lá na federação todo dia ajudando, não tenho essa luz que ela está irradiando. E ele chega a ser repreendido pela filha dele, que está lá auxiliando ele. E Jacó não entendia por que um trabalhador da seara espírita atuante, com tantas décadas, ainda era um espírito opaco. E ao questionar isso, a única coisa que ele foi orientado pelos benfeitores foi continuar estudando. E aí, em determinado momento, ele percebeu, porque ele solicita voltar para o Rio de Janeiro para manter um diálogo com um irmão endurecido, que sempre confrontava ele nas reuniões. E nesse encontro, o espírito, ele via que ele não praticava os ensinamentos, porque esse espírito ele acompanhava o irmão Jacó no retorno dele para casa, da casa espírita para a casa dele.
E esse espírito percebia que o irmão Jacó não exercia todo aquele conhecimento que ele falava. Muito pelo contrário. Então aí, nesse livro, ele vai nos trazer justamente a importância de não sermos apaixonados apenas pela ideia elevada, mas sim realizadores dela no mundo. É essa a nossa transformação. É essa a nossa reforma íntima. Veja, um irmão espírita, trabalhador da seara. E apenas lá ele conseguiu perceber que lhe faltava justamente atuar, justamente com todos os ensinamentos que ele vinha e trazia para todos. E aí nós vamos falar de Bezerra de Menezes. Bezerra, ele foi um médico político brasileiro, também presidente foi da Federação Espírita do Brasil em 1889. Só que ele já chegou no plano espiritual com um nível de preparação, resultado da vida de dedicação que ele teve ao bem. Ele estava preparado, mas não pela sua prática religiosa, justamente o inverso de Frederico, do irmão Jacó, mas pelo desenvolvimento das virtudes essenciais, como a humildade, o amor ao próximo, o desprendimento material que ele tinha, que lhe possibilitaram essa transição suave para a vida espiritual. Então, nesses exemplos, é importante nós observarmos a importância da reforma íntima, nessa preparação para a morte. Que não adianta nós só lermos o Evangelho, falarmos que vamos em algum lugar, se não nos transformarmos aqui dentro. Se não trabalharmos dentro de nós e começarmos a praticar um pouquinho de cada vez, para que essa nossa passagem seja mais suave, para darmos continuidade nesse aprendizado. Porque quando nós vivemos essa forma verdadeira de fé, de amor, nós podemos esperar essa passagem tranquila. Emmanuel, no livro Caminho da Luz, ele nos diz que a vida espiritual é uma continuidade natural da vida material. E que aqueles que se prepararem durante a encarnação encontram a morte como uma renovação e não como um fim. Então veja como é importante a reforma íntima nesse caminho que vai nos levar a viver de forma equilibrada, mais amorosa, mais conectado com a nossa essência divina. A morte, então, será realmente uma passagem natural, uma libertação da alma para um novo estágio de evolução. Nós temos que nos preparar sem medo, sem altas cobranças, porque senão nós vamos nos paralisar nessa nossa transformação. Então aí nós vamos trabalhar o respeito com nós mesmos, o perdão com nós mesmos, a tolerância com os nossos defeitos que devem ser melhorados e modificados. Então que nós possamos dedicar a nossa vida nessa reforma íntima, aproveitar essa nossa oportunidade que nós temos de conhecimento e transformar esse conhecimento intelectual, transformando a nossa moral junto do Evangelho. Trazendo mais amor, mais luz, mais paz para a nossa vida. Para que a gente possa curar o próximo. Porque aí nós vamos ser curados. Para nós não ferirmos o próximo. Essa é a importância para que a nossa morte seja uma simples continuidade da vida em Deus. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu espero que, nesse término dos assuntos sobre desencarnação, nós tenhamos conseguido quebrar um pouco o tabu e dar coragem, perseverança e fé para vocês seguirem nesse caminho de transformação,
de preparação, não só para a morte, mas de preparação para tudo que vai acontecendo no nosso caminho, de dores, de perdas, mas de alegrias também, para que nós possamos saber utilizar todos os nossos empréstimos e talentos para o bem, assim como Cristo fez. Nascer, morrer, renascer, ainda progredir sempre, tal é a lei. Então, nesse momento, eu vou pedindo para vocês fecharem os olhos, acalmar o coração. E nós vamos, primeiramente, agradecer por esse momento de bate-papo, de troca de conhecimento, nos envolvendo com esse amor, com essa vibração de paz, que vem do mais alto, que envolve cada um de nós. E nós vamos levar essa vibração de amor para todo o nosso planeta, para todas as nações, para todos os nossos irmãos das outras nações, para aquelas que estão em guerra, para aquelas que sofrem com eventos da natureza, pedindo ao Pai que ampare cada um desses irmãos. E essa vibração vai envolvendo o nosso planeta Brasil, nossa pátria amada, todos os nossos estados, cidades, governos e governados. Que esse amor envolva a cada irmão nosso que não possui um teto, um alimento, que eles possam receber aquilo que for necessário para seguirem no caminho, com amor e com fé. E essa vibração vai envolvendo nossos idosos, nossas crianças, nossos jovens, para que nossas crianças e nossos jovens já tenham a oportunidade do conhecimento do Evangelho, para iniciar essa sua reforma moral, desde pequenininhos. Nós vamos envolvendo a todas as casas religiosas, seus trabalhadores encarnados e desencarnados. Vamos envolvendo os nossos lares, envolvendo todos aqueles amigos, familiares, que já se encontram no outro plano. Que eles recebam o nosso amor, o nosso perdão, o nosso abraço fraternal. E nesse momento, vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos. Que nós possamos continuar no nosso caminho, com fé e com o Cristo sempre ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Vanessa. Com certeza encerrou muito bem o nosso mês, falando sobre um tema tão importante. Nós vamos convidando o coral agora para novamente se posicionar aqui e nos brindar aí com mais 2 músicas. Nós agradecemos a todos e no domingo que vem estaremos aqui novamente. Estamos esperando o nosso querido coral se posicionar, sair da frente. E, desde já, nós damos boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.
perdão,